Muito bem, vamos lá, grupo de estudos da psicologia existencial. Esta agora é a aula 2, transcendência do ego. Se você ainda não assistiu a aula 1, eu peço que você volte lá, que você assista aqui no canal a aula 1, assista também os comentários sobre essa aula e depois venha para cá para a sequência que é a aula 2. Nós vamos falar da transcendência do ego, iniciando o pensamento teórico do Jean-Paul Sartre, que embasou toda a psicologia existencial sartreana, ou a psicologia fenomenológica existencial. Vamos lá. Imagine que você tem um namorado chamado José e ele de repente decide viajar. Passar um ano em outro país, largar você para trás. Você vai sentir saudade. Você vai sofrer. Você não vai poder fazer nada porque foi uma decisão dele. Ele viajou, foi embora, vai ficar um ano em outro país para trabalhar, para estudar, não sei. Só sei que ele priorizou isto, largou você para trás, foi embora sozinho e você vai sentir saudade, vai sofrer. Mas também, muito provavelmente, pela atitude dele, você vai riscar ele do mapa. Você vai eliminá-lo da sua vida. Mas quando ele voltar, que ele não se atreva a te procurar. Provavelmente essa será a sua atitude, provavelmente esta seria a sua atitude em relação a qualquer situação de abandono, de desconsideração como essa. Largou e foi embora. Tá. Mas esse José, seu namorado, também tem um cachorro. E veja que ele fez a mesma coisa. Foi embora, viajou, ficou um ano fora. Largou o cãozinho para trás. E o bicho sentiu saudade. Sofreu a falta dele, a falta do José. Mas o cachorro nunca vai riscá-lo do mapa. Pelo contrário, vai todos os dias ver se ele está no portão, se voltou. E mesmo amargando muita tristeza, jamais vai eliminar o José de sua vida. Qual a diferença? Sartre responde: um animal não tem consciência de sua existência. Ele apenas é. Apenas é. Se ele tivesse consciência, ele problematizaria a vida, os fatos que ocorrem. Mas o animal não transcende, o ser humano sim. E o que é transcender? A princípio, entenda que transcender é complicar. Nós, seres humanos, somos complexos. Os nossos sentimentos, os sentimentos humanos, são complexos. O do animal não. Por exemplo, para um animal gostar e se dedicar a alguém, basta que esse alguém cuide bem dele. Pronto. Mas você não vai amar uma pessoa só porque ela cuida bem de você. Ou que pretenda gostar bem de você, ou prove que de fato cuidará bem de você, ou já cuida bem de você. Nada disso é suficiente. Às vezes é até o contrário, você se apaixona por quem não liga para você e rejeita quem fica tentando te paparicar. Esta é a diferença. Com esse exemplo a gente começa a entender aquilo que Sartre começa a pensar no início da construção da ontologia fenomenológica dele. E nesse encontro nós vamos começar a tentar entender o pensamento do Sartre. Eu convido você a fazer isto a partir de um livro bem iniciante mesmo, ainda dos tempos de faculdade do Sartre em Paris, quando ele escreveu este livro, um livro chamado A Imaginação. Foi bem no início dos seus exercícios intelectuais, né, com ele começando a pensar mais profundamente sobre a questão do ser. Neste livro, ele nos convida
a imaginar uma folha de papel. Uma folha em branco, diz ele. Uma folha em branco é o que é diante de mim, e em si ela independe de mim para ser. Nós poderíamos tomar como exemplo um cachorrinho ou uma flor, porque eles são como uma folha de papel ou como uma caneca. Veja o que Sartre diz. A folha de papel, ela é o que é. Um cachorrinho, um cãozinho, ele é o que é. A flor também. Porque são 3 exemplos de uma coisa em si, que não depende de mim para ser. O Sartre, ele vai ao longo das obras dele, das obras teóricas, estabelecer o mundo das coisas e o mundo dos homens. Ele vai dizer que o mundo das coisas é constituído pelo em si, por coisas relativas ao em si. A flor, o cão, a caneca, a folha de papel. Que são coisas que não dependem de mim para ser. Que não dependem de você para ser. Que não dependem de nenhum outro. Elas são completas, elas são integrais. Elas são coisas em si. Já o mundo dos homens é constituído pelos seres que a gente vai chamar, a partir de Sartre, para si. Para si tem consciência. Para si tem os sentimentos complexos. O para si, ele às vezes, existencialmente, não se compreende porque ele pensa, por que eu gosto de quem me maltrata? E porque eu não estou nada afim de quem me paparica, de quem derrama amores e cuidados. Diferentemente do cãozinho. O cãozinho é o em si. A folha de papel é o em si. No mundo dos homens, os seres são para si. Possuem consciência. E a gente vai devagar fazer todo mundo entender isso. Agora, voltando à folha de papel, eu não posso considerar aquela folha de papel um outro. Porque ela não é um eu. E ela não é um eu porque ela não reconhece um outro, entende? Para existir um eu, é preciso haver um outro. E se a folha é o que é, e se ela não depende de ninguém para ser, se ela não depende de nenhum outro para ser, então ela não tem um eu, um ego, um self. Entende? Ela não reconhece nenhum eu. Ela não reconhece nem o meu eu e nem o eu de outra consciência. Então ela, a folha de papel, se basta a si mesma. E ela consegue ser ao mesmo tempo presença e inércia. Ela é um ser, assim como o cãozinho é um ser, assim como a caneca é um ser, no sentido de que ser é tudo aquilo que é, ou seja, tudo aquilo do qual nós possamos dizer isto é. Se de alguma coisa eu posso dizer isto é, então é um ser. Verbo ser mesmo. Então, a presença e inércia. Presença porque está ali. E inércia porque não é afetada por nada. Não é afetada no sentido de que o outro vai exercer uma
relação intersubjetiva ou uma relação de consciência. É preciso ter cuidado e ir devagar para entender isso direitinho. Por exemplo, um cãozinho não tem censura, não tem juízo crítico, não se reprime. O que ele faz ou deixa de fazer são reações a estímulos naturais, físicos, biológicos, porque o animal não transcende. Ele gosta de quem cuida dele, e ponto final, e vai gostar sempre, porque ele reconhece o cuidador como uma fonte de cuidado. Quem é você para um animal? Uma fonte de cuidado, ponto final. E essa fonte é uma fonte fixa, porque o cachorro, não sendo humano, ele não tem como compreender que hoje você acha que gosta de uma pessoa e amanhã não. Que hoje você acha que gosta de uma coisa e amanhã não. Porque esse amanhã não é uma transcendência, a qual só o para si, só o ser humano tem acesso. É algo especificamente humano, esse dilema. E o cuidado que um animal recebe é totalmente físico, biológico, fisiológico. Tudo porque ele tem desejos, mas ele não tem essa vontade, do modo como nos fala Kant, né? Kant, que estabeleceu: o homem é um ser racional, porque ele tem a decisão sobre o seu desejo, uma decisão racional, uma decisão reflexiva, neocortical. O cãozinho não, a folha não, a flor não. Vontade e desejo, desejo e vontade. A vontade é uma censura. A vontade é o exercício de uma repressão reflexiva. Não é uma repressão instintiva. Não é correr porque está ali uma ameaça. Isto é a reação instintiva. É correr porque refletiu acerca de uma probabilidade, de uma possibilidade que vai às raias da transcendência, que nem sempre é lógica, por causa da complexidade do sentimento humano. Vontade é um momento de avaliação ética, moral, social, mas um animal busca atender seus desejos sem nenhum tipo de crítica, permissão, censura ou repreensão, isto é, sem precisar da vontade. O animal é uma existência em si. Uma folha de papel é presença e inércia. É presença porque está ali, ela é. Mas é inércia porque não é atingida por nenhum tipo de questão que seja do outro. Um animal não é atingido por nenhum tipo de questão que seja do outro. O José sumiu. O cão ficou triste. O José apareceu. O cão ficou alegre. Pulou nele, fez festa. E toda aquela tristeza foi embora. O ser humano não é assim. Porque o ser humano transcende. Ele complexifica. Ele não apenas sente. Ele agrega transcendência aos seus sentimentos. Então, a inércia do em si é porque ele não é atingido por nenhum tipo de questão que seja do outro. Simplesmente por quê? Porque o outro não existe. E não existe por quê? Não existe porque o em si não o reconhece como outro. E não reconhece porque ele, o em si, não possui ego, não possui self, não possui eu. Nada disso. E para que um ser se importe com o outro, ele precisaria de um ego. Ele precisaria de consciência. E para ter um ego, ele precisaria reconhecer a existência do outro como outro. O em si é pura essência. O para si é existência.
Na próxima aula, que a gente vai ter que ter o Transcendência do Ego 2, a gente vai entender por que o ser humano não tem essência. Um cão olha para você e sabe que você não é ele. Você é outra coisa. Você é outra coisa. Você é um humano. Você é humano. Mas ele não tem o humano como um parâmetro para ele. Ele tem o humano apenas como fonte de alimento, fonte de cuidado e fornecedor de algumas sensações de bem-estar. Quando, por exemplo, o toca, sem se afastar dos registros fisiológicos, biológicos e físicos. Porque este é o limite e esta é a configuração desse toque. O que esse toque significa? Significa uma sensação no campo biológico, físico, fisiológico. Uma folha de papel é algo físico e está longe de manifestações conscientes, assim como a caneca. Mundo das coisas. Quando eu olho para outro lugar e a folha não está mais presente, eu sei que ela não se aniquilou, apenas deixou de ser para mim. Mas mesmo não olhando para ela, ei-la de novo com sua forma, sua cor e sua posição. Nada afeta uma folha ou uma flor, porque não há consciência, nem ego, porque não há um eu. Uma poetisa que eu gosto muito, Gertrude Stein, disse: uma rosa é uma rosa, é uma rosa. Não podemos dizer isso do ser humano, porque o ser humano é complexo. Você busca ser aquilo que você não é. E você, na verdade, nunca consegue ser definitivamente nada, porque, na realidade, não é? Nós somos um vir a ser, um devir. Sartre diz, nós não somos, nós vamos sendo. Ou seja, nesse momento, você é alguém que não se sabe se você será depois, no futuro, no porvir, no devir, no amanhã. O cão não. A caneca não. Por quê? Porque eles possuem essência. E o que é essência? Essência é aquilo que é e não pode deixar de ser. Já nós sofremos. Nós sofremos porque temos consciência. Não é? Eu falei, o cãozinho está sofrendo, e sofrendo muito, não é pouco não. Mas se o José abre a porta, acabou o sofrimento. Acabou o problema. Mas olha, nem os mais otimistas imaginarão você sofrendo um abandono de 1 ano e a pessoa voltando depois de 1 ano, tocando a sua campainha, você abre a porta, é a pessoa. Nem os mais românticos, otimistas vão imaginar que você vai falar, não, tudo bem, que alegria, não precisa explicar nada. O cão não pediria nenhum tipo de explicação. Porque para ele a explicação se resume nisto. Você está de volta. Você está outra vez ali. Nós sofremos porque nós temos consciência. E a minha consciência não pode ser uma coisa. Porque o meu modo de ser é precisamente de um ser para si e não de um ser em si. Para si é o que tem consciência. O ser em si não. Porque existir é ter consciência da existência. É daí que vem o existencialismo, que é consciência da existência. A existência
ela é própria do ser humano. Então você pode dizer, o homem é, né? Mas esse ser dele é relativo, porque ele, ao invés de ser fixamente ser, ele vai sendo. Então o homem é um ser em mutação, é um ser que vai se criando, se recriando, ele vai se moldando, se modificando. O ser humano está sempre se transformando, daí ele não se fixa numa essência. Aí, então, a partir de toda essa reflexão, você pode dizer que o ser humano existe. E os objetos, os animais, são. Uma caneca é. Ela é o quê? Uma caneca. Uma garrafa é. Ela é o quê? Uma caneca. Não, ela não existe. Na ontologia fenomenológica do Sartre, você aprende isso, que a caneca não existe, ela é. Porque existir implica inconsciência. E o ser humano, ele não é, ele vai sendo, porque ele tem consciência. Então ele existe. Isso a gente vai destrinchar melhor depois. O mundo das coisas é formado de tudo que é ser em si, objetos, coisas, animais. Enfim, tudo que está no mundo e não possui consciência. Fique bem claro isso. Mas possui essência, porque a essência é aquilo que é e não pode deixar de ser. Um animal é essência, porque jamais pretenderá deixar de ser o que é. Do mesmo modo, uma flor, uma folha de papel, jamais deixará de ser. Uma rosa é uma rosa. Para muitos teóricos, o ego é um habitante da consciência. Essa é a ideia metafísica, essa é a ideia da antiga filosofia. Para a maioria dos psicólogos, o ego tem uma presença material. Quando você pergunta a um estudante de psicologia o que é um ego, ele pensa, ele imagina o ego como uma presença material, como um lugar, uma coisa substantiva, como sendo uma espécie de centro de desejos e atos, como se fosse uma gaveta da vida psíquica. Essa é a ideia tradicional de ego, mas Sartre mostrou que não, que o ego não está na consciência, ele está fora, no mundo. Ele é um ser do mundo, como o ego de qualquer pessoa. Por volta dos 20 anos de idade, um dos principais interesses do jovem Jean-Paul Sartre era travar apaixonados debates sobre o tema liberdade do indivíduo. E fazia isto nos corredores da Sorbonne, universidade onde ele estudava. Em salas e pátios, amigos de Sartre costumavam se reunir para discutir filosofia, sociologia. E foi nesse ambiente que Sartre conheceu Simone de Beauvoir, que era da sala dela na universidade, na Sorbonne. Né? E debatendo problemas como a interação homem-sociedade. Ele debatia muito isso com Simone, com os outros colegas de classe. Debatia questões que refletiam o estado de espírito da geração do pós-guerra. O primeiro conflito mundial, entre 1914 e 1918, originou na juventude um sentimento de angústia que se exprimia em perguntas como: até que ponto o homem pode agir sobre a realidade e influenciar com seu pensamento a marcha da história? Em que medida a realidade segue um caminho independente, esquivando-se ao controle dos indivíduos? Respostas eram buscadas por aqueles jovens na filosofia de Kierkegaard, onde a díade, existência e realização, é uma questão pessoal e não coletiva, como queria Marx. Com os homens sozinhos e perdidos no mundo, procurando soluções individuais para a angústia e o desespero de viver, Kierkegaard pensava que o mundo precisava mais da ação individual do que da coletiva, e isto se tornou um dos pilares do existencialismo. Tal preocupação com o resgate da importância da ação individual
junto com o interesse por uma filosofia do cotidiano do homem, da existência, fizeram com que Sartre manifestasse insatisfação com aquela filosofia que se apresentava extremamente abstrata, aquela filosofia que se apresentava também excessivamente idealista ou demasiadamente realista, sendo o idealismo aquela visão que sustenta que a realidade consiste de algo não material, seja a mente, o espírito. Então, os idealistas ficam muito por aí. Isto não agradava a Sartre. Né? E, por outro lado, o realismo, como vemos em Berkeley, né? No final do século XVII, início do século XVIII. Né? Berkeley, que diz que o que existe é o que vemos e tocamos. O que não vemos e não tocamos não existe. Então é uma visão materialista. O realismo fundamenta uma visão materialista. E é aí que surge mais tarde o existencialismo como um caminho alternativo entre essas duas propostas, porque ambas não agradavam a Sartre. Em 1931, no Café de Montparnasse, em Paris, numa mesa com Raymond Aron, ex-colega de faculdade, Sartre começou a delinear seu existencialismo. Aron tinha voltado de Berlim, onde tinha feito uma pós-graduação em fenomenologia de Edmund Husserl. Simone de Beauvoir, que estava lá na mesa, no café, junto com eles, ela conta que Aron afirmava assim, falando para Sartre: está vendo, meu amigo, apontando um copo, se você é da fenomenologia, você pode falar deste coquetel e estará falando de filosofia. Sartre foi tomado, segundo Simone, de uma grande emoção ao ouvir essas palavras, pois era exatamente isso que ele ambicionava havia anos. Falar das coisas como as tocado, e que isso fosse filosofia. Sartre, então, surgiu como grande filósofo do século XX, que colocou a filosofia no centro da realidade do cotidiano das pessoas, erradicando todo abstraísmo. E aí ele disse, olha, a filosofia é você pensar na sua condição, no sapato que lhe aperta o pé. Isto é filosofia. Então Sartre foi, por causa disso, atraído pela fenomenologia. Sartre resolveu, então, passar um ano estudando em Berlim. Foi o ano de 1933. Além da doutrina de Husserl, lá ele também investigou as teorias existencialistas de Heidegger e de Karl Jaspers. Um grande psicopatologista fenomenológico alemão, a psicopatologia geral. Psicopatologia geral é um livro de psicopatologia da fenomenologia, um clássico de 2 volumes, tá aqui, que Karl Jaspers escreveu, alemão. Sartre, lá em Berlim, traduziu Psicopatologia Geral do alemão para o francês. A obra do Jaspers aprofundava as ideias de Kierkegaard sobre a angústia e o vazio da existência humana. Em Berlim, uma das primeiras criações de Sartre foi, então, o livro Transcendência do Ego, considerado o início da identidade teórica, filosófica de Sartre, e formava uma dupla com outro texto sartriano, que ele chamou de Ideia Fundamental da Fenomenologia de Husserl, a intencionalidade. Eu falei na aula passada sobre Franz Brentano. Franz Brentano é que instilou os conceitos relacionados à intencionalidade da consciência.
A ideia fundamental da fenomenologia de Russell, a intencionalidade, foi um efeito direto do descobrimento sartriano da fenomenologia de Russell. A intencionalidade da consciência é assunto para a próxima aula, que será Transcendência do Ego 2, porque não coube tudo aqui e eu não acho produtivo vídeos muito longos. Então, valeu, até o próximo. Anote aqui, não se esqueça, anote aqui embaixo as suas dúvidas, não fique com dúvidas, porque senão não adianta, tem que escrever, não entendi isso, fale mais sobre isso, explica, porque eu respondo tudo. E não se esqueça de assinar a sua presença comentando, ok? Então, um grande abraço para vocês.